Olá, no programa de hoje mostraremos a trajetória brilhante de um médico que tem como propósito humanizar a psiquiatria. Uma entrevista com um empresário de Fortaleza que é destaque no ramo da tecnologia. Uma advogada que é referência aqui no Brasil e nos Estados Unidos em direito trabalhista. E a história de sucesso do tubarão do mercado imobiliário que já ensinou milhares de pessoas a investirem de maneira assertiva nesse ramo tão promissor. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. A gente começa o programa de hoje falando sobre a importância da saúde mental nos negócios e em todas as áreas da vida. Sobre isso, eu conversei com um médico especialista em psiquiatria, o Dr. Ciro Jorge. Um médico que tem a humanização da psiquiatria no Brasil como principal propósito de vida. Natural de Monte Santo de Minas, uma cidade de 20 mil habitantes no sul de Minas Gerais, o Dr. Ciro Jorge especializou-se em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. Atualmente, cursa pós-graduação focada em infância e adolescência. A paixão pela especialidade surgiu no segundo ano de faculdade, depois de uma crise de pânico. Quando eu iniciei a medicina, eu entrei com a intenção de fazer pediatria ou geriatria, até por desconhecer a questão da psiquiatria. Mas no meu segundo ano eu acabei tendo um episódio de síndrome do pânico, precisei fazer tratamento e com isso eu conheci a psiquiatria, né? E passei a ver o quanto que era uma área que precisava de um suporte emocional, de um cuidado maior. E tive resistência de amigos, familiares e até uma resistência muito grande minha em tratar. E depois, quando eu quando eu fui no internato, que são os 2 últimos anos de medicina, e que eu participei do CAPS pelo internato, eu pude ver que de fato essa resistência existe muito e que precisava de um acolhimento, uma humanização muito grande. Segundo o médico, o acolhimento é o melhor caminho para um tratamento humanizado. Quando você acolhe o paciente, quando você mostra empatia pelo que ele está sofrendo, empatia pelo transtorno dele, você já consegue criar um vínculo efetivo e dessa forma tratar de forma humanizada, que é o que a gente não tinha e que por não ter, criou-se o preconceito que a gente traz até hoje, que dificulta muito ainda nessa relação médico-paciente, nesse vínculo, por conta da resistência que os pacientes ainda têm, por conta do histórico da psiquiatria. E a maioria dos pacientes que já buscaram a psiquiatria em algum momento não dão continuidade ao tratamento, muitas das vezes por não criar o vínculo, por não ter segurança no profissional. Esse paciente psiquiátrico, ele já tem muita desconfiança por conta do que ele já passou durante os anos, por não ter encontrado um profissional que ele pudesse criar um vínculo e dar continuidade no tratamento. Então, de exemplos de acolhimento, o que eu posso falar de forma geral é que quando a gente acolhe e cria esse vínculo, é o melhor jeito do paciente manter e ter sucesso no tratamento. É ele não abandonar o tratamento. E dando essa liberdade, nós estamos fazendo o que tem de mais importante, que é criando vínculo com o acolhimento e garantindo os direitos desse cidadão como a liberdade. Então, são duas situações que casam muito bem e que é a chave para o sucesso do tratamento. Tenho dor o tempo todo e não paro de ter crises de ansiedade. Eu te entendo perfeitamente e eu sinto não poder lhe dizer que milagrosamente essas crises vão ceder, porque não vão. É impossível a gente ter uma estabilidade emocional em um paciente que sente dor diariamente, dor crônica. A gente usa medicação, a gente usa antidepressivo, tem alguns antidepressivos que têm uma boa resposta à dor neuropática, mas enquanto a gente não resolver essa sua dor física, dificilmente vai estabilizar a ansiedade e o emocional. Para ele, compartilhar conhecimento e informação é a melhor maneira de quebrar preconceitos e garantir a liberdade dos pacientes. Segundo o médico, a saúde mental se baseia em 3 pilares
muito importantes. Na psiquiatria, a gente costuma falar que nós estamos sustentados por 3 pilares, que seria atividade física, psicoterapia e medicação. É muito importante que a gente não tenha um tratamento completamente voltado para a medicação. Porque se for voltado para a medicação, quando a gente tirar o pilar medicamentoso, essa estrutura vai desabar, né? Enquanto que se a gente tiver atividade física e psicoterapia bem sustentadas, esse paciente consegue ter uma evolução ainda de forma sustentada. A espiritualidade, ela entra como um fator protetivo muito importante na saúde mental. Então, tem muitas pessoas que se apegam em religião, na fé, na espiritualidade de uma forma geral e que conseguem um excelente resultado, porém nunca isolado. É muito importante a gente frisar que só a espiritualidade ou só a atividade física ou só a medicação, a gente nunca vai atingir o sucesso por completo. Ciro afirma que a rapidez para iniciar um tratamento pode ser determinante para o futuro do paciente. E é muito importante que se inicie um tratamento de forma precoce, que consiga entender o que está acontecendo e quais os pontos que está trazendo alguma alteração de comportamento, emocional, e já buscar ajuda, porque quanto antes a gente buscar ajuda, menos prejuízos a gente tem na vida pessoal, na vida profissional, e também a gente faz com que vários transtornos não se cronifiquem. Então a ansiedade, depressão, qualquer transtorno de humor, a gente pode ter remissão total dos sintomas sem que o paciente precise continuar tomando medicação para o resto da vida. E quanto mais tarde o paciente buscar ajuda e a quantidade de crise que ele já tiver tido, mais improvável vai ser que ele consiga ficar sem medicação. O Dr. Ciro realiza atendimentos presenciais em São Paulo e Minas Gerais e também de maneira online. Criativo, simpático e acolhedor, ele utiliza as redes sociais como ferramenta para elucidar questões importantes sobre saúde mental, sempre com ética e responsabilidade. No mercado de trabalho, a gente percebe que não é só a gente exercer a medicina, mas a gente precisa, caso a gente queira ter consultório particular, caso a gente queira trabalhar além do SUS, por exemplo, hoje o jeito de conseguir se promover e ser visto e ter pacientes é nas redes sociais. Então a gente precisa aprender a movimentar essa ferramenta e ter tempo para conseguir dedicar a essa ferramenta, porque acaba que não é você gravar qualquer tipo de conteúdo que vai aparecer paciente. Você precisa passar confiança, credibilidade, ter material que sustente uma consulta médica, por exemplo. Segundo ele, a pandemia foi positiva para a quebra de preconceitos em relação aos tratamentos psiquiátricos, já que esse tema se tornou tão presente na vida de milhões de pessoas. A saúde mental, para mim, é o que a gente tem de mais essencial. Se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue ter sucesso e nem um dia a dia adequado. A saúde mental, quando falta a saúde mental, acaba faltando alguma coisa em todas as nossas áreas de vida, na vida pessoal, na vida profissional, como pai, como filho, como marido. A gente precisa ter esse equilíbrio mental para que a gente possa ter algum sucesso em alguma área da nossa vida. Minha principal mensagem, sem dúvida, é de que não fiquem sofrendo dentro de casa sozinho. Hoje a gente consegue trabalhar de forma humanizada e priorizando o paciente, priorizando as qualidades que ele tem e trazendo de volta a saúde mental e o equilíbrio, que é o que a gente mais precisa para conseguir exercer as nossas atividades diárias, que não são fáceis, mas que a gente consegue vencer. Agora o assunto é o direito previdenciário e a importância do planejamento quando o assunto é aposentadoria para quem vive aqui no Brasil e também no exterior. Sobre isso eu conversei com a doutora Cristiane Oliveira, especialista na área. É um prazer recebê-la. Obrigada, Estela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui falar de direito previdenciário, falar de direito internacional.
que é o tema do livro lançado, né? E muito obrigada mesmo. Você é coautora de um livro, mas antes eu quero te perguntar por que Direito Previdenciário Internacional? Por que você decidiu seguir nessa área tão complexa? Inicialmente, a minha carreira começa com a atuação no direito previdenciário em geral, na minha cidade, no interior de Minas, e depois, com o investimento em tecnologia, a gente conseguiu alcançar outros clientes de vários lugares do país, inclusive antes da pandemia, e como a gente estava conversando aqui, a pandemia meio que obrigou mesmo, né, as pessoas a aceitarem um atendimento online, e isso se tornou corriqueiro, e para a gente foi muito, muito bom mesmo. Então, nós conseguimos alcançar essas pessoas de outros lugares, e com isso também, além de todas as ações previdenciárias de regime geral, regime próprio que a gente já trabalha, revisão da vida toda, que foi a ação que principalmente nos fez alcançar outros clientes em outros estados, começou a vir algumas demandas com direito internacional. E com isso, eu comecei a me especializar em relação a isso, e atualmente é o que eu mais gosto de fazer dentro do escritório, é o que eu tenho um carinho muito grande, e claro, a revisão da vida toda também. Inclusive, semana passada teve uma manifestação aqui na Paulista, e essa revisão ainda não teve um julgamento final, né? Não teve uma decisão clara do STF em relação a isso, mas estamos atuando para que ela seja favorável aos nossos clientes, aos segurados em geral da Previdência Social. Agora, doutora, explica pra gente em que consiste essa revisão da vida toda e o que vai mudar daqui para frente caso seja aprovada. A revisão da vida toda é a possibilidade de inclusão dos salários de contribuição antes de julho de 1994. Para as pessoas que trabalharam nessa época, antes dessa data, né, incluírem esses salários na contagem, no cálculo da aposentadoria. E para algumas pessoas, deixando claro que não é para todo mundo, algumas pessoas a inclusão desses salários de contribuição aumenta o valor da aposentadoria. Então, a defesa da revisão da vida toda é simplesmente a inclusão, a possibilidade dessa inclusão dos salários antes de julho de 94. Isso porque esse marco, julho de 1994, é a implantação do Plano Real. E o INSS, por lei, né, a Lei 9.876, determinou que esses valores antes de julho de 94 não seriam incluídos. E isso causou um prejuízo muito grande para um número bem grande até de aposentados, não todos, mas um número grande de aposentados que lutam para que essa revisão ainda seja aprovada pelo STF. Depois de muitas decisões, inclusive de duas decisões a favor dos aposentados no plenário do STF, uma no plenário virtual e outra no plenário presencial, ainda essa decisão não foi aplicada de fato. Ganhamos, mas não levamos. E por isso, a revisão da vida toda, ela tomou uma dimensão muito grande, principalmente na mídia em geral, né, na grande mídia, porque o governo alega um rombo muito maior do que é, de fato. Ele alega atualmente um rombo de 480 bilhões e cálculos feitos por especialistas extremamente renomados, dizem que não é esse valor, que na verdade o valor de 480 bilhões mencionados é apenas para inflar o cálculo e atuar, segurar o dinheiro, manipular a opinião pública para que não passe a revisão. Então, assim, a pessoa que está ouvindo num noticiário de uma grande mídia, por exemplo, ela entende que, nossa, essa revisão não pode passar de jeito algum, porque será um rombo absurdo nos cofres públicos e isso vai causar um rombo no país, isso vai atrapalhar, sei lá, investimentos em saúde, investimentos em educação. Então, essa manipulação. Exatamente. Essa narrativa, ela é construída desde o começo lá para manipular mesmo, para fazer com que as pessoas acreditem que a revisão da vida toda e os aposentados são os vilões. Agora, falando deste livro, por favor, doutora, posso ver? Pode, Esse claro. livro com uma capa maravilhosa aqui, Mulheres no Direito Previdenciário, Cases na Prática. Me conta, como é que você chegou
né, a esse grupo de advogadas, e me conta sobre o capítulo que você escreveu. Vou mostrar aqui para quem está assistindo na IPTV, no YouTube. Olha que capa linda, que ilustração maravilhosa. Para quem está ouvindo no Spotify, é uma imagem de duas mulheres, né, com o símbolo aqui do direito nas mãos, muito, muito bonito mesmo. Me conta como é que você chegou a este patamar, doutora. Então, o livro foi um convite para o primeiro volume desse livro, Mulheres no Direito Previdenciário, para cada uma falar do seu assunto, né? E como coautora eu falei do direito previdenciário internacional, citando as experiências, citando a experiência nos Estados Unidos, que no ano passado estive lá por 30 dias fazendo o planejamento previdenciário nos locais que têm o maior número de brasileiros, que atualmente é a Flórida, ali, Orlando, Miami, a região de Nova York ali, que é a cidade de Newark, que é bem populosa ali de brasileiro. Uma grande comunidade brasileira. Uma grande comunidade brasileira, que a gente percebe que muitos não têm conhecimento de que podem utilizar, por isso a gente fala aqui que realmente é espantoso esse desconhecimento, porque realmente a pessoa tá deixando muito dinheiro na mesa, a pessoa tá deixando muito direito para trás. E também nos Estados Unidos, o terceiro maior é Boston, em Massachusetts, mas eu não fui lá pessoalmente. E fui a algumas comunidades da Califórnia. Então, citei isso no livro, falei, né, a experiência, como a dificuldade com a língua que muitos brasileiros enfrentam para conseguir alcançar esses direitos também, porque é comum. Então, falei dessa experiência em geral no direito previdenciário internacional nesse livro. E foi uma experiência muito gratificante, porque realmente, assim, tem sido bem bacana ter um livro e alcançar várias pessoas também com essa forma escrita. Foi maravilhoso. Informação é cultura, né? Transforma a realidade de muita gente. Isso é incrível, né, doutora? Imagino que você tenha conseguido vários clientes também a partir desse livro. Ah, com certeza. E constrói credibilidade, constrói autoridade. Isso é muito importante para o advogado, para trazer isso, né, que a gente estava falando aqui, o cliente acreditar no que você está falando. Isso traz uma credibilidade muito grande. Gostei muito da experiência. Tecnologia e negócios bem-sucedidos andam juntos e nada melhor do que ter uma assistência completa para manter os equipamentos de uma empresa em dia. Vamos conhecer agora a trajetória de um jovem empresário que investiu nesse nicho há mais de 15 anos e hoje é referência no assunto. Matheus, que legal te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Olá, Estel. Olá, meu amigo Alex. E a todos do Viver e Empreender, que assim como eu acompanham esse podcast espetacular. Muito obrigada, Matheus. Matheus, que é nosso telespectador, nosso ouvinte, agora está aqui com a gente. Chegou diretamente, gente, de Fortaleza. Acabou de chegar do aeroporto aqui no nosso estúdio em São Paulo. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Quero começar falando sobre a sua trajetória empreendedora. Você que é empresário desde muito cedo, verdade? Sim. Vamos lá. Eu empreendo desde os meus 20 anos de idade. Comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos de idade. E aí trabalhava para o meu padrasto, na assistência técnica dele. Passei por outra loja também e analisei aquele cenário todo e resolvi mergulhar a fundo no mundo do empreendedorismo. E o que é empreender para você? Filosoficamente falando. Eu simplifico como mergulhar e não ter medo. Empreender é se reinventar e resolver problemas. Eu falo por mim porque a gente trabalha numa área técnica. A gente vende serviço. Então, os nossos serviços, a gente busca ter um diferencial, a gente busca estudar, analisar a dificuldade e as dores dos clientes para resolver aqueles problemas. E aí a gente consegue empreender de uma forma inteligente e se sair diferente do mercado. Sim, Matheus, você tem 28 anos. Com que idade exatamente você começou a empreender? Que a gente pode dizer, não, ele é um empresário desde essa idade. Acredito eu que aos 22 anos de idade, entre os 20 e 22 eu ficava com medo, com receio de empreender, mas depois eu decidi, essa é a vida que eu quero, vou a fundo, vou me especializar, vou encarar, e com 22 anos de idade já tinha uma certa experiência na minha área, então eu resolvi trabalhar para mim mesmo de uma forma autônoma.
E quais foram os maiores desafios ali naquela época, com 22 anos, começando de fato? O maior desafio era a inexperiência. A gente não tinha uma certa ideia de como empreender, administrar bem o negócio e por falta também de conhecimento técnico, de estrutura, eu comecei a empreender com serviços. Então eu particularmente não tinha uma certa estrutura técnica, tinha que trabalhar da forma que dava e buscando melhorar, aprender também, me qualificar na minha área, me especializar para fazer um serviço com excelência. Matheus, como é que você enxerga a sua empresa, que é uma empresa jovem no mercado? Sim. O que você planeja? Aquela pergunta de ouro, o que você planeja para os próximos 5, 10 anos para a Fortal? Eu planejo hoje criar uma empresa 100% independente, formar novos líderes para eu conseguir me sair dela e olhar de fora e ver onde é que está pecando, ver o que é que está acertando, para a gente já explorar novos projetos, novas ideias. Então, o futuro para mim é ralar hoje, me dedicar o máximo possível, errar, corrigir, acertar, buscar ali desenvolver algo que venha ficar na melhor forma possível, para que futuramente a gente possa partir para novos ares, digamos assim. Muito bom. Matheus, você é uma pessoa aqui muito calma, muito equilibrada, com 28 anos, que já fez muita coisa, como ele está contando aqui pra gente. Agora eu tenho curiosidade, o que te tira do sério como empresário, como gestor, o que você não admite e que realmente, né, te tira do prumo, e como é que você faz para superar esses momentos? Sim. Para mim, pior do que o amadorismo é você saber que uma coisa é errada e você fazer, sabe? Não buscar evoluir, melhorar ou corrigir aquela situação. Então, lá na minha empresa, eu até tolero uma pessoa errar, porque é normal, todo mundo erra, porque a gente trabalha com serviço. Então, hora ou outra, alguém vai errar, não vai fazer um serviço bacana, então a gente busca corrigir para realmente entregar um serviço com excelência. O que eu não tolero é o cidadão saber que aquilo é errado, saber que não é correto e permanecer no erro. Para mim não dá, eu não consigo me acomodar e ficar nessa posição. Não assumir aquele erro e não tentar melhorar. Não tentar melhorar, nos dois. Não assumir, porque quando você assume, você corrige. Sim. Certo? E aí, você não assumir que você erra naquela área, que a sua empresa é desleixada no atendimento, no serviço, que você só quer saber do dinheiro. E o dinheiro, ele é menos importante. Dinheiro é a consequência. Isso. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar por excelência. E o dinheiro é a consequência, sabe? Então, isso aí é infalível. Trabalhou, se entregou para realizar um serviço espetacular, o dinheiro vem fluido. Sem dúvida. Matheus, pegando este gancho, né? Que conselho você daria para quem começou a empreender agora na sua área? O que é importante para obter sucesso de fato? Começa. O conselho que eu dou é começa. Porque nada começa grande e pronto. E começa, tenta, pode falhar, pode errar, mas não desista. E aí, em seguida, busque evoluir, estudar a área que você está entrando, porque ela busca muito, ela requer um conhecimento geral, tanto técnico, como de líder, como de gestor, comercial, financeiro. Então, estuda todos os fatores que uma empresa realmente precisa, uma assistência técnica, e vai a fundo. Descobre quem você é e vai a fundo verdadeiramente. É infalível, o sucesso vem. Até porque a tecnologia é uma das áreas mais promissoras do mercado, verdade? Com certeza. Eu falo na tecnologia, na minha área, a assistência técnica em notebook hoje, nos últimos 5 anos, ela desenvolveu de uma forma, se você olhar a pandemia, todo mundo precisou de computadores e notebooks para home office, para estudar em casa. Então, a demanda ela triplicou. Para fazer live. Sim, hoje todo mundo precisa. Aqui mesmo a gente está com o computador ali. Então, tanto para o lado pessoal como profissional. Então, demanda sempre vai ter. Busca fazer o diferencial ali do mercado, estuda o mercado, dá o melhor, e aí você se torna referência também nesse segmento.
Aí é infalível. Infalível, com certeza. Muito bom, Matheus. Agora uma mensagem final para quem está acompanhando esse podcast maravilhoso pelo YouTube, Spotify, aqui pela IPTV mesmo. Alguma mensagem que você queira realmente deixar com essa nossa entrevista? Sim, sim. A mensagem final que eu quero deixar é: dê o seu melhor em tudo. Deem o seu melhor em tudo que você for fazer, seja qual for o segmento. Se especialize, se qualifique com os recursos que você tem. Como eu disse antes, ninguém começa grande e pronto. Mas vá a fundo, não tenha medo. Todo mundo erra, todo mundo falha. Desistir não é uma opção. Seja qual for o segmento, se for na minha área, melhor ainda, busque evoluir em todos os fatores que o sucesso vem sem dúvida. Matheus Ripardo é o nome dele, ele que é empresário de Fortaleza, não tem nem 30 anos. Vocês vão ouvir muito esse nome por aí. Ele que está aqui contando história, inspirando tanta gente nesse nosso Brasilzão. Matheus, por favor, deixa aí suas redes sociais da sua empresa também. Ok. Segue a gente lá no Instagram, Matheus Ripardo, Matheus com H, e a empresa Fortal Notebook. Tanto tem nas redes sociais como lá no Google também, que você pode ver as nossas avaliações positivas. Vamos conhecer agora a história de sucesso do tubarão do mercado imobiliário. Um empresário que já ensinou milhares de pessoas a investirem de maneira simples e assertiva nesse ramo tão promissor. Vamos ver na reportagem. Um empresário que ensina leigos e outros empresários a fazerem networking e negócios. Ele é conhecido no ramo imobiliário como Tubarão. Meu apelido é Tubarão, tubarão do mercado imobiliário, mas eu não nasci tubarão, nasci sardinha. Como assim? Eu comecei lá de baixo na empresa, na imobiliária da nossa família, que tem meio século, que é a Predial. Comecei como arquivista, passei um ano arquivando papéis e depois virei digitador e depois circulei toda a empresa, sendo assistente de locação, gerente de venda, diretor comercial, e hoje eu sou co-CEO junto com meu irmão, que é quem toca o dia a dia da imobiliária. Mas isso era um negócio familiar e eu sempre amei empreender. Aí comecei a fazer cursos no Brasil, nos Estados Unidos, sempre com os melhores, aí Paulo Vieira, Tony Robbins, fiz vários cursos nos Estados Unidos aqui, fiz Harvard, fiz MIT, e aí contratei uma agência de marketing para a gente começar a fazer eventos pelo Brasil, ensinando sobre investimentos imobiliários. Aí nós fizemos aí uns 50, 60 eventos aí em todo o Brasil, gratuitos, justamente, primeiro educando as pessoas para elas entenderem melhor, para depois elas começarem a investir com mais confiança, com mais segurança. Tubarão anda com tubarão, mas tubarão não come tubarão. Tubarão não é você atacar e matar os outros, levar vantagem. Eu sou o tubarão do bem, que faz negócio ganha-ganha. Ou pagam no preço que fecha a conta para mim, ou a permuta é preço de mercado. Professor, palestrante e mentor. Muitos são os papéis do João Carlos Gondim. Baseado nos mais de 30 anos de experiência, ele criou uma imersão para ensinar sobre investimentos. O nome, O Segredo dos Tubarões. No evento, que reúne 250 profissionais, incorporadores e construtores, ele divide informações preciosas e cases de sucesso. Esse termo vem do mercado financeiro. A gente viu que no mercado imobiliário não tinha nada parecido, não tinha nenhum tubarão, uma pessoa que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas, educasse, investisse, que fizesse incorporações, loteamentos. Eu disse, vamos assumir como tubarão do mercado imobiliário, que essa lacuna vai ser preenchida por nós. O nosso público principal são os investidores imobiliários, mas quem já investe ou quem é do mercado financeiro e quer investir no mercado imobiliário, às vezes profissionais construtores que querem investir, mas nunca tiveram coragem, só querem fazer obras e querem virar incorporadores, loteadores, então incorporadores que fazem 1, 2, 5 casinhas, que querem fazer 500. Então a gente fala de mindset campeão,
das pessoas acreditarem e fazerem. A gente passa o conhecimento, a gente fala de investimento em terrenos, investimento em cotas imobiliárias, investimento em corporações e loteamentos. Esses são os 4 principais para fazer dinheiro. Os gêmeos Eric e Éder começaram como mentorados e hoje são sócios do João. E o João é isso aí que vocês veem pela internet mesmo. É um cara simples, é um cara do bem e nós somos muito felizes em estar fazendo negócio com ele. Para nós foi muito bom essa aliança com o João, né? Nós abrimos muito mais a nossa mente, né? E a nossa carteira de obras, né? Então para a gente foi muito bom e eu recomendo você a participar da mentoria do João e nós vamos estar lá com vocês. O João Carlos Gondim é um empresário versátil. Ele investe em grandes empreendimentos e também em projetos populares. Fazer a diferença na vida das pessoas por meio do conhecimento é um dos lemas da vida dele. O conhecimento em si não vale nada, mas eu vou fazer o contraponto. O conhecimento aplicado é poder. Acabei de fazer um curso na INSPE agora, que eu já tinha feito. Eu faço curso por 2 coisas, pelo conhecimento e pelo network. Então, me conectei com um professor lá, que o cara é o bambambam dos fundos imobiliários de bilhões. Então, foi uma das coisas que eu fiz esse curso. Vou para Harvard no final do ano. Eu sou administrador de empresas, formado pela Federal do Ceará. Fiz marketing management na Universidade do Tennessee. Fiz gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a primeira turma lá do Ceará. Fiz Real Estate Investments no MIT e outro curso de Real Estate de 2 cursos em Harvard. Na pandemia online, fiz 2 online. E agora, no final do ano, vou finalmente fazer em Harvard ao vivo. Então, conhecimento aplicado é poderosíssimo. E o conhecimento ninguém toma da sua mão. Além de tudo que o João Gondim faz no dia a dia, tem mais um projeto que promete ser um sucesso. Um reality show sobre investimentos imobiliários que foi gravado em Alphaville, na Grande São Paulo. Nós estamos gravando um reality da construção dessa casa, onde a gente vai mostrar desde o zero da construção, como paguei o terreno, se foi parcelado, como eu escolhi arquiteto, como eu escolhi decorador, por que a gente está construindo steel frame, quanto custou a obra, quanto tempo, por quanto vendeu, imposto, do 0 ao 100 de uma construção e incorporação, que nunca ninguém fez isso no Brasil nem no mundo. É único. Esperamos estar com a nossa, que é o The Real Estate Brasil, esperamos estar na TV, ou nos maiores streams do mundo até o final do ano. Para o tubarão do ramo imobiliário, 5 pilares foram fundamentais para que ele alcançasse o sucesso. Eu tenho 5 pilares, eles que me trouxeram onde eu estou hoje. 1, Deus. Sem Deus eu não sou nada, nós não somos nada, porque Ele é nosso Pai, está vivo e nos ama. 2, família. Eu amo minha família, viajo muito, trabalho bastante, mas sempre que possível procuro estar com eles, porque eu digo sempre, não existe sucesso nem dinheiro sem a família, o que destrua uma família, para mim não vale a pena. 3, mindset. É o mindset que vai te chegar a lugares que você nunca sonhou na vida. 4, network. Você está a uma pessoa de romper e chegar onde você poderia chegar. Uma pessoa. Eu tive várias pessoas que me ajudaram durante essa jornada e sou muito grato a elas. Uma das características minhas é ser grato, estar sempre agradecendo. E 5, fazer negócios ganha-ganha para todos. Agir. O tubarão, ele age quando as oportunidades aparecem. As pessoas surge a oportunidade, pede a Deus, aí Deus manda, ela diz, será? Não, vou esperar um pouquinho. Aí procrastina, porque tem medo do fracasso e tem medo do sucesso. Então é negócios com muita ação, porque a ação faz o campeão. É isso. Agora o assunto é o direito trabalhista e o direito internacional. Sobre isso, eu conversei com a advogada Cibele Tadim Neves, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos. Doutora, que prazer te receber aqui no Viver e Empreender, mesmo que virtualmente. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Olá, Estela. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa noite. Muito legal, doutora. Minha primeira pergunta é: como tudo começou? O que te motivou a abrir o primeiro escritório aqui em São Paulo?
Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Desde pequena eu quis ajudar pessoas. E eu encontrei no direito uma forma de ajudar as pessoas, colocar em prática isso. E para mim, aí eu fui fazer o curso de direito, para mim foi super assim desafiador, porque no penúltimo ano eu engravidei, né? Meu filho nasceu no último ano e todo mundo falava que eu não ia conseguir, que ia ser muito difícil. Pelo contrário, eu consegui me formar, eu consegui passar no exame da OAB, então foi muito gratificante. Depois eu consegui abrir o meu escritório e foi muito sucesso, está sendo até hoje. Então, o que eu aconselho a vocês a não desistirem, entendeu? Persistem, que é muito bom. Concordo plenamente. Agora, minha pergunta é: quais foram os maiores desafios ali no seu primeiro escritório, quando você abriu o seu primeiro escritório, e também para expandir para as outras unidades? E como é que você superou, né, esses desafios para chegar até aqui? Meus pais não são advogados, então acho que foi o primeiro desafio. Eu não tinha base, né, não tinha referência para seguir. Eu não tenho sócio, então eu não tinha como tirar as dúvidas, né? Às vezes eu tinha algum problema na empresa, no escritório, o que eu faço? Então era eu e eu, né? Eu também não tinha condições financeiras na hora que eu abri, eu não tinha nenhum dinheiro guardado e também eu sou mulher, então você tem aquele preconceito da sociedade, né? Mas assim, o que me ajudou bastante foi a minha coragem, a minha ousadia e o meu propósito. Eu tinha uma ideia de ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, ser uma advocacia diferenciada, fazer a diferença no mercado de trabalho. Foi isso que aconteceu. E aí consegui expandir muito rápido. Agora, gostaria de saber que tipos de serviços você oferece atualmente no seu escritório aqui no Brasil e também aí no exterior. A Tadin Neves Advocacia, ela tem feito um trabalho diferenciado. Hoje a gente atende a área civil, a gente atende a área trabalhista, a gente atende a área da família, a gente atende o direito consumidor, a gente está atendendo direito internacional, entre outros, né? E a gente já atendeu mais de 12 mil clientes, assim, a Tadin Neves tem feito um trabalho extraordinário. Conta pra gente qual foi o momento ou quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira até aqui. Alguma história que você possa dividir com a gente, algo que ficou na sua memória e que vai ficar para sempre na sua história? Eu acho que o momento mais marcante na minha carreira, assim, é olhar para trás e ver a quantidade de clientes que a gente atendeu, mais de 12 mil clientes, e ver o tanto de resultados positivos. E quando o cliente está bem, eu também estou bem. Eu acho que, para mim, é isso, entendeu? Que me motiva todos os dias a continuar exercendo a advocacia, né? São os resultados positivos que a gente tem. Agora, quais são os planos? Qual é o futuro do escritório Tadin Neves Advocacia, tanto aqui no Brasil, quanto aí nos Estados Unidos e internacionalmente de uma maneira geral? A gente tem investido bastante em tecnologia, em inovação e direito internacional. Os escritórios que não se atualizarem no direito internacional, infelizmente, eles vão ficar para trás. Porque hoje tem muitas empresas no Brasil, estrangeira, americana, chinesas. Então, se você não conhecer um pouco do direito internacional, você não vai conseguir ajudar o seu cliente. Então, a gente tem estudado bastante o direito internacional. Hoje, a gente tem cliente na Suíça, no Japão, a gente tem cliente nos Estados Unidos, no Canadá. Então, assim, graças ao nosso estudo no direito internacional. O direito internacional que é tão amplo, né, doutora? E vocês têm atuado aí com questões empresariais, trabalhistas e agora também questões de imigração. Gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? A minha experiência aqui nos Estados Unidos, eu comecei a perceber que tem muita gente legal aqui. Tem muita gente precisando de uma advocacia efetiva, sabe? Alguém que ajuda, alguém que dê uma assessoria, alguém que dê um conselho, assim, que ele consiga resolver os problemas dele. Então, infelizmente, a quantidade de pessoas que vem de tudo para construir uma vida aqui nos Estados Unidos e não consegue construir de forma efetiva porque não tem conhecimento, não tem bons profissionais. Então, eu acho que a parte da imigração hoje, ela precisa ser mais assistida com advogados muito bom, que estude, que tente encontrar uma solução adequada para o cliente dele. Então, eu acho que o direito de imigração, para mim, é bem desafiador, porque a gente lida com o sonho de uma pessoa, né? Então, ela tem um sonho de morar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país de oportunidade. Não só os Estados Unidos, mas outros países, né? Então, assim,
Entendo que o direito de imigração é muito importante, né, na vida de muita gente e precisa ter uma advocacia efetiva, uma advocacia diferenciada, que traz a informação de forma adequada para o cidadão. Verdade, doutora, e uma advocacia sensível, né, que trata de temas tão delicados, né, tão humanos, que não depende só da parte técnica, né, não é verdade? Com certeza. Eu aqui nos Estados Unidos tenho aprendido muita coisa e tenho ficado mais sensível, tenho entendido o que o imigrante sofre, entendeu? Quais são os problemas que ele tem aqui nos Estados Unidos. Então, com isso, eu consigo ajudar mais com o serviço de uma forma, um serviço mais efetivo, mais eficaz. Sem dúvida, né? Deve estar sendo uma escola maravilhosa. Agora, doutora, que mensagem principal você gostaria de passar nessa nossa entrevista que está sendo maravilhosa? Eu queria deixar para todo mundo, para vocês não desistirem dos seus sonhos, vocês correrem, tudo é possível. Vocês só precisam ter coragem e foco e determinação. Foco determina tudo na vida de qualquer pessoa. E antes de ir embora, eu quero te convidar para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. @Viver e Empreender TV. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!